A paz do Senhor. No Palavra de Vida de hoje eu quero falar com você como vencer a ansiedade. Infelizmente, pessoas de todas as faixas etárias, dentro da igreja, fora da igreja, estão vivendo ansiosas, vivendo com crises de ansiedade, algumas com dores, algumas à base de remédio, algumas indo para psicólogos, psiquiatras. E a gente tem que conversar sobre isso e tem que falar o que a palavra de Deus diz a respeito. Em Mateus 6:25 diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. E assim, seria muito fácil a gente só dizer para não andar ansioso pela vida. Só que o que a gente vê na prática? Muitas pessoas vivendo o que está em Provérbios 12:25. Ansiedade no coração pode abater alguém. Muitas pessoas, sabendo que não devem viver ansiosas, estão vivendo ansiosas. E o que fazer sobre isso? O que fazer? Primeiro a gente tem que entender que servos de Deus também podem passar por momentos de ansiedade. Servos de Deus também podem ter ansiedade. E assim, N causas para isso acontecer, mas eu posso destacar para vocês 3. Primeira causa para ter ansiedade: você pode estar passando por guerras, por lutas, por conflitos. Pessoas podem estar querendo o seu mal. E aí com isso você fica triste, você fica preocupado, você fica ansioso. E você está vivendo como Davi, um rei segundo o coração de Deus, porém que passou pelo que está em Salmos 13:2. Até quando sofrerei com preocupações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando prevalecerá o inimigo contra mim? Olha para mim e responde, Senhor Deus, renova o brilho da vida dos meus olhos, caso contrário me entregarei ao sono da morte. Tem pessoas que mesmo sendo servas de Deus, mesmo acreditando em Deus, como estão diante da luta, como estão diante da guerra, elas estão pensando que Deus abandonou, ou então que Deus não está presente, ou então tentando buscar forças em Deus, mas estão tristes, estão abatidas, estão sem um brilho nos olhos, estão deixando a ansiedade dominar, porque naquele momento estão sentindo que estão perdendo a batalha. E só que esse é o único motivo? Não. Existe um outro motivo. De repente, você está ansiando por um milagre. De repente, tem algo que você quer muito na sua vida e que ainda não aconteceu. Um exemplo a gente vê em 1 Samuel 1:16, que foi o caso de Ana. Ana queria muito ter filhos e ela ainda não tinha, era casada e estava procurando o milagre dela. E todo o tempo ela ia buscar o Senhor, pedindo o milagre dela. Será que você não é uma dessas pessoas que está clamando por um milagre e como ele não chega, como ele ainda não chegou, vocês estão deixando a ansiedade abater? Isso está em 1 Samuel 1:16. Não pense que esta tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque grande é a minha ansiedade e grande é a minha aflição. De repente, você está na terceira situação. A terceira situação é Marta e Maria. No caso de Marta, Marta estava perto de Jesus, tinha tudo para aproveitar o tempo com Jesus, mas estava preocupada com atividades, estava preocupada com deixar a casa arrumada, com deixar tudo pronto para deixar Jesus confortável. E às vezes é assim, a gente tem a oportunidade de estar em intimidade com Jesus, estar perto de Jesus, mas o que a gente faz? A gente está preocupado com fazer isso, fazer aquilo, em atividades, em cumprir projetos, em cumprir metas, e isso acaba trazendo ansiedade, porque enquanto Marta está cheia de atividades, Maria está ali aos pés de Jesus. E isso a gente vê em Lucas 10:41. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosa e te afliges por muitas razões. Nesses 3 casos, são 3 servos de Deus, 3 pessoas que buscaram a Deus, mas em algum momento da sua vida deixaram a ansiedade abater. Mas tem como vencer isso? Tem várias formas de vencer a ansiedade. Primeira forma, Mateus 6:25, parte final, diz: não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Quando a gente pensa que, na verdade, o reino de Deus é muito maior do que aquele nosso problema, do que aquela nossa guerra, do que aquele milagre que ainda não aconteceu, do que aquela atividade que a gente está planejando, do que a gente está organizando e ainda não deu certo. Quando a gente pensa que o reino de Deus é muito maior que isso, que, na verdade, a gente está aqui na terra, porque, na verdade, daqui a um tempo a gente vai viver uma eternidade com o Senhor, um momento eterno
terno com Ele, adorando Ele, na presença dEle, a gente vê que o problema de hoje, o problema que a gente acha que pode acontecer, não faz tanta importância, não tem tanta importância na nossa vida. Ainda que dê tudo errado, ainda que não aconteça nada do que a gente planejou, ainda assim o nosso alvo é o céu, ainda assim nosso alvo é o reino de Deus, ainda assim Deus está no comando. Então, ainda que aconteça algo adverso, ainda que eu passe pela luta, eu tenho que estar com alvo em Jesus, alvo no reino. Isso vai me ajudar a sair, a vencer esse problema de ansiedade. E aí eu tenho que também pensar que em Salmos 38:9, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. Nós somos humanos, nós somos seres humanos, é normal vir a luta, vir a dificuldade e a gente ter esse nosso coração preocupado, só que a gente tem que buscar a Deus, tem que lançar tudo para Ele, tem que falar com Ele, não deixar isso oculto para o Senhor. Às vezes a gente conta para todo mundo que está ansioso, menos para o Senhor. Fala com Deus. Se você está ansioso, conversa com Ele, fala com Ele os teus desejos, fala com Ele o que está te preocupando. Filipenses 4:6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, súplica e ações de graça. Fale com o Senhor, suplique a Ele, principalmente agradeça. Ah, Alessandra, mas e se der tudo errado? Agradeça, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agradeça se tudo der certo. Agradeça se fugir dos seus planos. E quando você entende que Deus está na direção, Deus está no controle, você consegue deixar a ansiedade aos pés dele, porque você sabe que independente do que aconteça, é Ele que está no comando da vida, é Ele que está te orientando, é Ele que está te guardando. E diz assim, 1 Pedro 5:7, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Se você se sentir cuidada pelo Senhor, você vai se sentir cuidada não só quando tudo está dando certo, mas até quando está dando tudo errado, até quando tudo foge dos planos, você vai se sentir cuidado por Deus. E Deus, Ele vai te ajudar a superar esse problema. Deus vai te ajudar a superar esse momento de ansiedade. Creia, por mais que você não consiga sozinho, creia naquele que pode te livrar de todos os males. Creia naquele que pode te curar verdadeiramente. E creia naquele que pode cuidar de ti e limpar o teu coração, tirar toda a sujeira, tirar todo esse lixo e colocar a presença dele, e colocar a confiança dele, e colocar o cuidado dele na tua vida, até que você transborde dele. Que é outra dica? Seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo não tem espaço nenhum para ansiedade, porque Deus está contigo. E não Deus de qualquer forma, não é aquele Deus distante, não. É Deus em ti. Deixa o Espírito Santo te preencher e que você seja muito usado por onde você for. Que Deus te abençoe e até semana que vem.